E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui novamente, eu, Matheus, Camila aqui. Ainda estamos virtualmente, né? Mas em breve voltaremos no estúdio com novidades, né? E esperamos que vocês acompanhem com a gente, né? Uhum. Pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre paralisia do sono, a visão, né, do nosso espiritismo aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre sonhos, então se você tem um pouco de dúvida nessa área, se você, já passou às vezes por um episódio de paralisia do sono e isso te assustou, isso te incomodou, ou você conhece alguém que passou por isso, ou você tem dúvidas sobre sonho no geral, esse é seu episódio, então fica aí que depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho do assunto. Roda a vinheta, produção. Então, Camila, primeiramente, vamos fazer uma pergunta um tanto direta e pessoal, mas, né, sabe-se lá, não sei a resposta, galera, a gente não combinou isso nos bastidores, mas você já passou por algum episódio de paralisia do sono? Ou você Infelizmente sim. sim, olha só, também eu não sabia. Você se incomoda de falar a respeito? Não, vou contar até porque pode ter gente que se identifique, não saiba que o nome é esse, vamos dizer assim, mas já passou por algo Uhum. parecido, né. Não foi Sim. só uma vez, Uhum. mas, normalmente é muito assustador. Como que acontece? A pessoa, ela ainda não está num sono profundo, Uhum. mas ela também não está só de olho fechado, acordada, ela está naquele meio Sim. termo, é aquele Uhum. meio cochilinho esquisito. E aí, nesse momento, isso já é suficiente para a alma se despreender do corpo. E isso a gente vai ver, eu até anotei aqui a questão, é a questão 409 do Livro dos Espíritos, os espíritos já vão nos dizer isso. E aí, como ela tá já, porque isso vamos até ressaltar, né, que durante o sono, a nossa alma fica ligada ao nosso corpo por um cordão que a gente chama de cordão de prata, mas ao mesmo tempo ela tá ativa, ou seja, o nosso espírito não precisa descansar, ele não dorme, ele não para. E então, a nossa alma como ela tá, eh, a vendo tudo o que está acontecendo, ela está tendo um contato maior com o plano espiritual, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma consciência muito grande daquilo que está acontecendo e se sente, eh, impossibilitado de reagir. E geralmente a sensação é muito ruim, ou seja, a sensação que dá é de uma presença muito ruim perto, que quer nos fazer mal. Nós conseguimos às vezes ver essa, esse irmão ou não. Ele pode falar com a gente ou só causar algumas sensações e a gente consegue ver tudo à nossa volta, ouvir tudo que está acontecendo na casa e é, a sensação que se tem é como se essa presença tivesse fazendo uma pressão sobre o nosso corpo contra o colchão, mas é uma sensação muito ruim, assim, de desespero mesmo, a gente não consegue falar, porque a gente sente que ao invés de falar pelo espírito, a gente quer falar pelo corpo mesmo, né, pela boca, só que a gente não consegue mexer a boca, não, a voz não sai, é desesperador, e aí no final das contas, o que a gente geralmente faz é começar a rezar desesperadamente, pedindo para que esse irmão seja levado, seja retirado, que a gente seja ajudado. Depois, ao longo dos estudos na casa espírita, eu tive orientações de que, durante esse momento, onde há de fato um contato, porque a ciência vai dar uma explicação diferente para isso, né? Dentro do que a ciência consegue chegar. Então, a ciência vai e fala que é como se o nosso cérebro tivesse dado um comando para o nosso corpo descansar, mas ao mesmo tempo a parte cognitiva ainda está ligada, e é por isso que a gente tem essas sensações de presença e tal, mas é tipo um bug que dá, sabe? E ao mesmo tempo. Esqueceu, desligou o corpo, esqueceu de desligar a cabeça, vamos Isso, dizer. exatamente. Mas já do ponto de vista espiritual, além disso, ou seja, o nosso corpo de fato está desligadinho, mas nosso espírito está vendo tudo. E essa conexão que a gente está tendo com outro espírito é uma forma de ser instrumento também, de levar luz para esse irmão. Então, ali, em vez da gente fazer uma oração pedindo por nós pedimos por ele. Porque se ele for ajudado, a gente não só está ajudando, que maravilha, como nós também vamos ser ajudados automaticamente. Mas aproveitar que nós estamos sendo intermediários, né? Já que ele, por algum motivo, teve essa ligação naquele momento conosco. Isso aconteceu várias vezes comigo, hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais, tem anos que não acontece, mas é bem ruim. Então, assim, vamos falar um pouquinho, né, mais sobre sonhos em geral e sobre esse desprendimento do corpo para ficar mais Sim. claro. Mas lembrando recomendações, né, aí principalmente o caso da Camila vai saber dizer bem,
sinta-se livre para complementar alguma coisa, mas que a gente tem também, medidas aí para também, melhorar a qualidade do nosso sono no sentido espiritual também. Então uma dessas medidas é fazer preces antes de dormir, né, então isso aí já auxilia bastante. Se você É. tem, por acaso passou, né, por um episódio de paralisia do sono, recomendação é, vá num centro espírita, né, veja seu caso em detalhes, porque a gente sabe que cada caso é um caso, mas começar a ter o hábito de fazer uma leitura antes de dormir e fazer uma prece também é interessante. Pode É. melhorar bastante a qualidade do seu sono. Assim como fazer o evangelho no lar, né, fazer o evangelho no lar tem que lembrar que, a energia da nossa casa afeta muito também durante o dia, não só durante a noite que a gente tá passando ali, tá dormindo, mas durante o dia afeta muito, mas principalmente no momento né, à noite que a gente se desprende do corpo, né, as energias da nossa casa afetam muito, a qualidade do nosso sono e a qualidade do nosso desdobramento, que a gente ainda vai entrar em detalhes aqui mais pra frente. Mas tem que caprichar no evangelho no lar também. Isso, exatamente. Né, a gente tem até episódio sobre isso. E, Exato. sobre os sonhos, se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar várias questões sobre isso, mas não vai estar o título com esse nome. Então, É, no Livro dos Espíritos chama Emancipação da Alma. Se a gente for para o isso vai da dicionário, o questão significado de 400 a 418, se eu não me engano. isso. Capítulo 8 e aí, assim, emancipação no dicionário significa qualquer tipo de libertação, é uma alforria, uma independência. Então, Uhum. o nosso espírito, querendo ou não, enquanto encarnados, ele está escravo do corpo, ele está prisioneiro, e ele está ansiando pela libertação, embora a gente não sinta assim quando está consciente, Sim, né? A gente fica assim, temendo a morte, mas a morte também significa essa libertação. E a gente tem uma mini libertação uma uhum, mini liberdade quando a gente está dormindo, né, Matheus? sim. E assim, se eu for parar pra ouvir e ver histórias, né, por exemplo, tem história, acho que é de Bezerra, né, Bezerra de Menezes, que ele acho que Chico também, não se lembro se Chico chegou a ter episódios assim também, mas acredito que sim, não vou dizer com certeza. Mas de questão de fazer, o desdobramento consciente, né, de: "Opa, galerinha, tem que ir ali rapidão, dar uma sentada, né, relaxar o corpo e tal", e fazia o desdobramento. E aparecia em outro local, às vezes fisicamente, aí tem toda a questão, dos efeitos físicos e tal, que daí às vezes é outro assunto, se vocês quiserem É, falar mais a respeito, já deixei nos comentários. Não lembro se a gente que tem um vídeo a respeito no assunto, no mas livro dos enfim. médiuns tem também falando sobre isso, da Exatamente. é um tipo de mediunidade. Isso. Essa já é um ponto, assim, que mistura ali um pouco da mediunidade, da questão do desdobramento com efeitos físicos, então é um assunto bem denso, mas, a gente é uma questão que às vezes a gente não para pra pensar, né, que, a gente sempre fica naquela: "Nós somos médiuns, não somos médios", aí todo mundo fala: "Somos todos médios", né, médios intuitivos, mas também são todos médios que desdobram, vamos dizer assim, né, toda noite a gente desdobra, e às vezes é uma faculdade que a gente não trabalha, né, a gente às É, vezes mas é esquece. importante frisar que, assim, o que que torna, assim, mediunidade, né, Sim, é ser intermediário entre um plano e outro. exato. Então, só está sendo usado de fato como mediunidade quando a gente Exatamente. está, fazendo essa comunicação, né. Então Isso. por isso que lá no Livro dos Médiuns, quando eles trazem e tem um livro do André Luiz também que eu não me lembro o nome, mas que vai falar de várias mediunidades e casos reais, e o que que Uhum. acontece? Num grupo mediúnico, a pessoa que tem essa mediunidade, ela fecha os olhos, ela consegue desdobrar, o Sim, espírito dela tá lá se comunicando com o pessoal, sei lá, numa colônia, e aí o que eles estão falando, ela tá transmitindo para o exato. local, entende? Então ela funciona como um telefone, vamos dizer assim. Uhum. É diferente Exatamente. da experiência só de ter Sim. desdobrado e ter estado em algum lugar, sabe? Ou conversado É. com alguém. Sim, que é exatamente, o ponto desse do Bezerra de Menezes, por exemplo, é que, primeiro que era algo que acontecia ali meio que sincronamente, né, ao mesmo tempo, então Uhum, tem esse detalhe. Mas também era algo que interferia, né, no plano terrestre, né, interferia uhum, ali na experiência de todos, então não era só algo, que interferia na sua experiência, só na sua percepção. sim. Porque daí, né, aí já seria outra coisa, né. Às vezes não sei não sei dizer, não vou dizer com certeza, talvez você saiba dizer, se a gente consideraria isso um animismo, mas eu acho que não, acho que na Não, é palavra emancipação, ou seja, é seria emancipação da emancipação alma, mas mesmo. não é uma mediunidade, entende? Sim, Tipo, isso não quer dizer que, então você é médium. Não, sim, exatamente. médiuns Mas têm tudo, né. enfim, a questão da emancipação da alma, vou pegar aqui algumas perguntas que eu, né, sei que as pessoas fazem bastante. Primeira coisa que eu tenho uma dúvida muito engraçada, né, que, sei lá, eu tinha um colega na escola,
E daí ele ficou sabendo que eu era espírita e tal, e ele estava meio que começando a frequentar um centro e tal, os pais dele estavam começando a frequentar e tal. E ele falou: "Ah, você é espírita e tal, não sei o quê". Aí, pois é, eu estava tendo aula, né, ele estava indo na evangelização do centro que ele estava frequentando, e estava falando dos sonhos e tal, não sei o quê. Cara, eu tenho muito interesse de conversar com os parentes meio assim, não dá pra eu, tipo, agendar uma hora com eles, ali, pra falar com eles, já que a gente desdobra durante o sono, né, e como eu não sou médium, então eu posso aproveitar do meu sono ali pra poder desdobrar e falar com eles, né, é uma pergunta que me fazem. E, Faz tem uma sentido, uma hein. Faz sentido é, isso que ele falou. faz sentido, né, você pensa assim: "Pô, eu não sou médium, então eu não consigo interagir ali enquanto eu tô acordado, então pelo menos quando eu tô dormindo, a gente marca uma hora ali, né, e se fala e pronto, né". Seria sensacional se fosse simples assim também. Mas é Mas possível. é possível, completamente possível. A questão é só lembrar, né, aí é um exercício à parte. É. E o Mas merecimento, enfim, às vezes é questão sim, de merecimento merecimento. também, com certeza. O uma das questões, né, desse capítulo do Livro dos Espíritos é mais ou menos isso que esse meu amigo falou, né, que é: é a questão 417 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim: "Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e forma assembleias?", né. Aí ele coloca: "Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos, que se sentem felizes de estar juntos". Então, pelo termo antigo se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram, né. Então, assim, basicamente o que ele fala é que, sim, é possível se reunirmos com pessoas de outras vidas, até pessoas dessa própria vida, né, dessa encarnação, Encarnados, eh, desencarnados. encarnadas e desencarnadas, então, em desdobramento você pode encontrar com outras pessoas que você conhece ou que você não conhece, que estão encarnadas também, que estão em desdobramento. E aí vem a questão, né, do lembrar, que daí é a questão. Primeiro que tem a questão do merecimento, né, tem a questão também dos planos, né, que não são relacionados a gente, então tem toda uma questão da espiritualidade de, né, se deve ou não lembrar desse sonho, porque tem às vezes um propósito maior, né, que a gente desconhece, e tem a questão também do próprio, das suas próprias faculdades, né, se é algo que você, né, tem ali inerente a você, por exemplo, eu particularmente não, raramente lembro dos meus sonhos, né, é muito raro eu ficar lembrando, então eu já sou desmemoriado com as coisas da vida encarnado, quanto mais dos sonhos, né. Então tem toda essa questão, a Camila até ficou com sono ali também. Deu até uma vontade de desdobrar aqui. Pois é, pois é. Não, assim, essa parte de lembrar, se a gente for lá para a questão 410A, vai ter um Uhum, pouquinho sobre isso, né. E basicamente, eh, quem está tendo a vivência é o nosso espírito, não é o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente vai ter essa impressão de: "Não lembro", mas a gente não lembra, assim, porque não tá a informação não está no nosso cérebro, mas está no nosso espírito, essa conexão ali, porque todas as informações que a gente tem, todas as percepções que a gente tem, passam, o nosso cérebro é necessário? É, mas vem do nosso perispírito, na verdade, né. E então, sempre vai estar ali, e de alguma forma a gente vai acessar quando for necessário, consciente ou inconscientemente, ou seja, a gente pode vir a lembrar muito tempo depois, falar: "Nossa, é mesmo, acho que eu sonhei uma coisa assim e tal", ou então a gente só vai praticar de acordo com aquela informação que a gente teve no sonho sem fazer a conexão, né, de que foi do sonho, porque o fundamental ficou. E no final das contas não só para não interferir no nosso livre-arbítrio quando não for o caso, quando a gente não for bom ou não, a gente não tiver esse merecimento, mas também uhum. porque às vezes faz parte do aprendizado, né? Justamente a gente ser testado ali sem ter essas informações privilegiadas, né? De alguma forma. Sim. Mas É. não é porque a gente não lembra que a gente não sonhou, isso é importante deixar Sim, claro. assim, sim. Eu não, já falaram, né, que toda noite, né, eu não lembro se é nesse capítulo ou se é em outra obra, mas fala que toda noite a gente desencarna, toda noite agora não necessariamente toda noite você vai ter uma epopeia, né, você vai fazer uma saga, né, você vai pra milhões de lugares, falar com milhões de pessoas, né. Aí vai de cada experiência. Eh, Também tem a gente falou da questão do caso do Eurípides, não, do Bezerra, desculpa. Uhum. E também dessa questão tem a ver com essa questão de lembrança dos sonhos, que assim, não necessariamente você, aí entra a questão às vezes da própria mediunidade, né, que a gente falou antes, mas nem sempre você precisa estar necessariamente 100% adormecido
para ter Hum, uma emancipação da sua alma, né. Então, a própria questão 407, né, o Kardec isso. pergunta: "É necessário o sono completo para a emancipação do espírito?" Ele responde: "Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho." Então, assim, eu já vi pessoas que falaram que, assim, não chegaram a dormir 100%, mas que começaram a ficar meio com sono ali, começaram a dar aquela pescada, vamos dizer assim, né, e escutam frases, escutam coisas, né. E E aí que isso é de certa acontece a forma paralisia do sono também. e aí que acontece a paralisia do sono também. E é essa questão, é que, sim, a partir do momento que o seu corpo vai entrando naquele torpor, que ele vai começando a se desligar ali, o espírito já começa a se desdobrar. Às vezes Uhum, acontece de você captar sensações, percepções, nesse momento que você ainda não está 100%, né, adormecido, e daí às vezes isso acaba fazendo você recobrar, né, os sentidos, daí, nesse caso, você, né, volta, vamos dizer assim, ao corpo, né, uhum. e às vezes você entra ali no sono profundo e daí tem todo o desdobramento, e por aí em diante, né. Então, tem essas situações. Geralmente a situação da paralisia do sono é justamente esse caminho, né, do seu corpo estar desligando, e daí tem tanto a questão neurológica que a ciência fala, como também a questão, do desprendimento do corpo ali que acontece, fora a influência de espíritos, ali presentes no ambiente, né. Então, Uhum. é mais. Outra outra questão também interessante é a 404, que vai falar do significado dos sonhos, porque muita Uhum. gente sonha, aí acorda no dia seguinte e fala: "Nossa, vou procurar na internet ou num livro de sonhos, com aquele dicionário, né, Uhum. dos sonhos, o que que significa sonhar com essa coisa", e tal. E na verdade isso não funciona, porque não tem nada a ver. Primeiro porque eles dizem que Sim, às vezes a gente tem esses sonhos muito bizarros, justamente porque é uma mistureba de informações que não vieram muito bem decodificadas no final. Então a gente fica assim com uma impressão de que foi uma coisa totalmente aleatória, mas na verdade é sim. a nossa forma depois de conseguir perceber aquilo, já que a gente estava num outro plano, onde as coisas Sim, são diferentes, onde a gente não tem nem vocabulário e nem entendimento aqui para depois concatenar as ideias. Além disso, que cada coisa vai significar algo diferente para cada um. Isso aí está dentro da psicologia analítica também, que é uma coisa que eu sim, estudo muito, e para cada um, cada objeto, cada simbologia que aparecer no sonho significa uma coisa diferente. Então não adianta ir lá para um significado universal, sabe? Então isso é muito uhum, importante falar também. E ele vai falar, Kardec vai trazer as diferenças entre duas espécies de sonhos, na questão 402, porque ele vai dizer assim que tem os sonhos que são realmente essas experiências, em desdobramento com o plano espiritual, mas também tem, dentro das nossas lembranças, as nossas preocupações, os nossos anseios, tudo isso misturado. Então a gente tem que sempre fazer um esforço muito grande para não misturar e às vezes acabar tirando conclusões precipitadas. E eu acho importante a sim. gente falar da sintonia, né, Matheus? Sim, com certeza. Só enaltecendo também aqui que, partindo dessa interpretação dos sonhos, que o Kardec também na questão 405 aqui também coloca um questionamento interessante, né, que ele coloca: "Acontece com frequência ver assim em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma. A que se deve atrever isso?" Porque eu vejo que muita gente às vezes sonha com uma situação X e às vezes atribui aquilo ali, pensa que aquilo ali é uma premonição, ou É. então que a espiritualidade querendo dizer alguma coisa, né. E não necessariamente, né, então é a própria Mas espiritualidade está assim. pode Pode ser ser, premonição. pode ser, mas não necessariamente, né, então a gente tem que sempre analisar caso a caso, né, que Uhum. aqui a própria espiritualidade coloca: "Pode suceder", né, pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Quer dizer que viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se sente, do que se teme, desculpa. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação, né, efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos
vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então, assim, a nossa e daí aí já linka um pouco com essa questão da sintonia, né. A nossa percepção, as nossas os nossos pensamentos, as ideias que a gente tem, às vezes antes de dormir, influenciam completamente no nosso sono e no nosso desdobramento. Então, isso vem tanto da questão de ideias, você está focado muito forte numa coisa ali, o seu psique, né, sua mente, aí seu próprio espírito ficam focados naquela ideia e, por consequência, vão sonhar com aquilo, né, e vão focar nisso, mas ao mesmo tempo também é questão de até mesmo sua energia física, sua, eh, vibração, né. Então, aquela questão de, ah, o que você fez antes disso você dormir, né. Ah, pô, eu vi um filmezão de terror ali, porque às vezes é um filme que você gosta, eu particularmente não gosto de filme de terror, mas às vezes é um filme que você gosta, e você viu um filmezão de terror ali, e isso às vezes, né, mexe com certeza mexe com a sua vibração e a vibração da sua casa. Então, isso com certeza vai afetar o seu sono. Então, essa questão da sintonia é importante. A gente como espírita, né, a gente normalmente é muito orientado que a gente tenha ações edificantes, né, antes de dormir, para justamente isso, não interferir, né, negativamente no nosso sono. Então, na hora de dormir, perto, próximo à hora de dormir, a gente procurar ali manter o pensamento elevado, fazer leituras edificantes, né. Eu conheço muita gente que tem o costume de colocar um copo d'água do lado da cama e orar para que a espiritualidade, né, eh, coloque as energias magnéticas ali e tudo. Então, assim, tentar manter atitudes para que a sua vibração e a vibração da sua casa se mantenham bem, porque isso facilita na hora que você se desdobrar, você se conectar com a espiritualidade maior e também com ambientes que vibram na mesma sintonia que você, né. Nisso tudo a gente já falou um pouco também sobre a questão do pensamento, tudo, e isso influencia inclusive no sono, né. E assim, é muito importante, essa dinâmica antes de dormir, mas a gente também não pode se iludir de achar que a gente vai fazer um grande milagre, porque passou o Sim, dia todo fazendo coisa errada e antes de exato. dormir resolveu elevar a sintonia, né, porque não é bem assim que funciona. Então É tudo que tipo, a gente beleza, eu não vou ver o filme de terror de noite, eu vou ver o filme o dia inteiro, vou ver 3 fazer uma maratona ali de, sei lá, ou ficar atividades falando mal da novas. galera, comentando É. besteira na internet, enfim, fazendo as Sim. coisas que muitos de nós fazemos hoje em dia, né, de errado, assim, Uhum. que podem não ser, assim, grandes crimes, Sim. e imputáveis, mas, assim, mesmo assim, são coisas erradas que estão contra as leis divinas. E Uhum. aí, depois a gente pega e acha que tá tranquilo, tá favorável, porque antes de dormir fez uma precezinha e leu uma página do evangelho. É, Vai sim. ajudar? Vai ajudar, mas, assim, vai ser o determinante para evitar? Não. Entende? Então, assim, a gente ali tá abrindo caminhos para que a espiritualidade que sempre tá ali, ó, agindo em nosso favor, consiga nos ajudar de maior forma nesse momento. Mas, querendo ou não, a gente também vai de encontro com os nossos grandes desejos, que não são consertados ali rapidamente numa prece. É um trabalho diário para a gente mudar essa nossa mentalidade, os nossos instintos primitivos. Então, a gente tem na literatura espírita aí vários relatos de, por exemplo, pessoas que são viciadas em sexo, então elas vão para lugares ali meio umbralinos, onde a orgia é a depravação acontece das formas mais imagináveis e que o pior é que além de estar nessa sintonia ali, ideias vão sendo colocadas quando a pessoa acorda, aí às vezes ela tá, com uma mente já tendenciosa a praticar o mal também enquanto consciente e acordado, e nem sabe que isso foi implantado ali durante o desdobramento, né. A mesma Isso. coisa para as coisas boas, que a gente também não vai falar aqui só de coisa ruim, né, então nos Hum. encontros, assim, iluminados, muitas ideias e conselhos, iluminados nos são dados, para que a gente também coloque em prática depois que volta. É. Aí só fazendo um adendo, que eu acho que o nosso tempo já está indo, eu lembro que eu já fui me perguntado uma vez sobre a questão do sonho nas crianças, né, porque tem muito se você for conversar com uma criança, às vezes ela fala dos sonhos e cara, elas conseguem falar muito nitidamente que elas sonharam. Às vezes são sonhos bem malucos, mas às vezes nem tanto, né. Às vezes, assim, ela fala: "Pô, sonhei com a vovó", né, um parente que Sim, está encarnado ou desencarnado, e eles sim, contam muito nitidamente, né. sim. E sim, tem a questão de que como as crianças, né, ainda principalmente as crianças mais novas, né, muito novas, ainda estão, né, não estão completamente ligadas no corpo, né, então essa questão da emancipação da alma veio um pouco mais natural para elas, né. Uhum. Então, e óbvio que não necessariamente quer dizer que as crianças lembram mais dos sonhos delas, não, não é isso que a gente está falando.
mas, vem mais naturalmente para ela. Então, é pode acontecer com mais facilidade delas, né, virem com algumas impressões que foram tidas no sonho. Eu lembro mesmo que eu, quando era mais novo, meus pais comentaram isso comigo outras vezes, comentaram isso até mesmo quando eu era mais novo, que eu sonhava muito, né, eu vou pra comunhão desde pequeno, né, eu Uhum. frequento a comunhão desde muito novo. E eu sonhava muito que eu estava indo pra comunhão trabalhar. E eu não sabia dizer o que que eu estava trabalhando, mas eu estava muito tempo trabalhando, eu ficava: "Cara", tipo assim, o Matheus tá lá direto, né. E óbvio que isso poderia ser influenciado pelo fato de eu frequentar bastante, a minha mãe uma época, né, meus pais uma época, trabalhavam muito, estavam fazendo muitos trabalhos lá, e eu constantemente ia com eles e acabava ficando lá até tarde, de madrugada. Já dormi muito dos bancos lá do auditório e tudo. Então, óbvio que isso também influenciava aquela questão que a gente falava, dos pensamentos que você tem no outro dia, às vezes guiam um pouco seus sonhos, né. Mas também tem essa questão de, às vezes você tá, realmente se desdobrando e indo para um local que era familiar. Como, né, a comunhão era um local que você estava frequentando muito, às vezes eu sonhava muito que eu estava indo para lá, e isso, ficava mais facilmente impressionado em mim, né, por às vezes eu estar numa idade ali que era mais fácil isso. Mas óbvio, não é uma verdade absoluta que toda criança vai ter esse tipo de conexão, né. É, e geralmente acontece, mais ainda até os 7 anos, né, que é Sim, quando até os 7 anos, exatamente. finaliza ali o processo de encarnação totalmente. Sim. Acredito que é isso, pessoal. Chegamos ao nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado alguma das suas dúvidas. Se você ainda ficou com alguma delas, por favor, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. E, se você gostou, deixa seu like. E se você conhece outras pessoas que tiveram a mesma dúvida que você, essa mesma dúvida sobre os sonhos, por favor, encaminhe esse vídeo para ela, que ajuda muito aqui a gente continuar produzindo nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até.